Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. Estamos aqui, meus amados, para fazer mais um vídeo para o seu canal e o meu canal, a Bíblia Falando aos Corações. Canal este que tem aqui o seu serviço aqui de anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo. É mais um canal de suma importância para o nosso coração e tenho certeza também para o coração dos inscritos nesse canal. E já desde já, amados, eu peço aqui que você deixe aqui o seu like, compartilhe, se inscreva-se no canal, comente. E estaremos fazendo aqui, eu tenho anotado aqui, mais 4 vídeos de suma importância para os nossos corações, amados. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele há de falar, porque sempre quando nós abrimos a palavra de Deus, ela fala conosco de várias maneiras. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é como a espada de 2 gumes, que penetra até na divisão da alma com o espírito. E somente a palavra de Deus é quem pode fazer isso. E eu convido a todos os inscritos no canal, a você, meu amado irmão, minha irmã em Cristo, a vocês que nos prestigiam no canal até a data presente. Eu peço que vocês assistam aí aos comentários, que a gente vamos estar passando aqui mais um vídeo. E estamos aqui, amados, com grande responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando aqui de um tema não só de advertência, para todos nós, em todas as gerações, assim como foi com o povo de Israel, ali que teve essa mistura perigosa, a qual nós vamos estar comentando aqui neste vídeo, porque nós sabemos, amados, que a semente é a mesma coisa comparado com uma semente que a gente lança ao solo. Aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. E assim foi Israel também, pela sua mistura com as nações pagãs. Durante o seu convívio, na sua caminhada ali rumo a Canaã terrena, né? A qual fora prometida pelo grande Deus, desde o princípio da saída do povo de Israel ali do Egito. Eles entraram sim na terra, não aquela primeira geração, porque aquela geração, como nos diz a palavra de Deus, pelos escritos, a maioria pereceu no deserto, devido à desobediência e ao pecado da murmuração. Mas aí veio outra geração, então assim foi indo. E essa geração, que aqui está registrado aqui, a qual nós estaremos passando nesse vídeo, essa foi uma geração que, infelizmente, amados, como nós vamos ver aqui, ela se aliou aos inimigos ali de Deus, a qual Deus tinha falado ali com o povo de Israel, através de Josué, que era para eliminar mesmo todas aquelas nações, a qual Josué, ali, até quando ele foi vivo, ele pelejou e venceu muitas nações ali. Mas nos diz aqui a palavra de Deus que muitos ali ainda sobreviveram. Então não foi eliminado ao todo aquelas nações. Isso é que nos dá a entender aqui o texto.
Então é a mesma coisa comparada aí com uma erva daninha numa lavoura. Tem que ser eliminada ao todo, para que depois essas ervas daninhas aí não venham prejudicar o andamento daquela planta. E assim foi com Israel, ao contrário. Israel, ao invés de não se aliar com aquelas nações, não. O mais triste disso tudo, meus queridos e amados irmãos, é que eles se aliaram com a nação ali de Israel e passaram a habitar no meio do povo de Israel também. Isso é que é triste. Aí depois nós vamos ver mais para frente, em outros vídeos que a gente for fazer aqui no canal, a Bíblia falando aos corações, que eles vão ter uma ruína espiritual muito grande. Porque não só eles adoraram aos ídolos pagãos daquelas nações, algo totalmente abominável pelo Deus de Israel, e também se juntaram às mulheres também. Tiveram então casamento ali com aquelas mulheres pagãs daquelas nações. Então Deus, ele sempre vai odiar essa mistura, né? Porque não se compactua o bem com o mal, de modo algum. E é o que nós vamos ver aqui nesse vídeo, a qual o título aqui é Servidão dos Israelitas e Resultado Desobediência. Então nós vemos que o povo desobedeceu ao seu Deus, mesmo sabendo que Deus abomina a idolatria. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, que você sempre vai encontrar versículos falando da idolatria, em todos os âmbitos e aspectos destrutivos que é a idolatria, na vida do ser humano, em todas as eras da história humana. Você vai ver que a idolatria só trouxe mal para a humanidade, para todos aqueles que fizeram parte de adorar algum ídolo, ou seja, a nação inimiga de Israel, ou seja, até a própria nação de Israel mesmo, ao pender para esse lado também, obteve então um resultado adverso da parte de Deus. Quer dizer, todas aquelas nações a qual antes, quando Josué era vivo, eles conseguiram derrotar, aí depois foi o lado inverso. Depois que Josué faleceu, que Josué morrera, nos seus 110 anos de existência, então ali o povo tinha feito o voto, tudo, que iria obedecer a Josué todos os seus dias, mas infelizmente, depois que Josué, esse líder de Israel, esse guerreiro maravilhoso, que foi um exemplo, porque foi ali o sucessor de Moisés. Então o povo já se escambou para o lado da idolatria, quer dizer, se uniu às nações pagãs. Então tudo aquilo a qual Josué tinha falado para com eles, eles não cumpriram mais. Passaram então a ter um declínio espiritual muito grande. E é isso que eu vou passar para vocês aqui, nesta noite de reflexão dentro da palavra de Deus, sobre esse aspecto. Bom, diz assim, aqui estarei lendo aqui no livro de Juízes, para a nossa meditação aqui, nesta noite, que vai ser a nossa fala aqui nesse vídeo. Por isso que eu peço a vocês que vocês reflitam sobre o texto sagrado da palavra de Deus, para que nós não venhamos a nos declinar na fé, na vida espiritual, na caminhada espiritual,
aqui na terra, amados. Porque é triste a gente caminhar e chegar naquele grande dia lá, a gente ser lançado fora. Então tenhamos essa consciência, sejamos fiéis até a morte, como o Senhor Jesus falou na sua palavra, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer nas nossas vidas, se nós assim agirmos. Então temos que permanecer, porque todos aqueles que se alistam nessa batalha contra o mal, ele tem um alvo a ser alcançado, que é a nova Jerusalém celestial. Então vamos meditar aqui, convido a você para nós meditarmos aqui em Juízes, capítulo 2 e versículo 7. Versículo 7 até o versículo 13 para a nossa meditação. Eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, e é o texto a qual nós estaremos aqui fazendo uma reflexão nesta noite. Diz assim a palavra de Deus. O título: A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué, o grande líder. Nós sabemos que enquanto o povo estava com Josué, o povo foi obediente. Fizeram promessas, tudo, de obedecer ao Senhor, Deus de Israel, mas foi uma promessa ali que não foi cumprida ao todo. Enquanto Josué era vivo, estava tudo bem, eles estavam obedecendo, mas depois que Josué partiu, meus amados, aí Israel já não foi a mesma mais. Aí diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias, depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram aos olhos os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Aí a gente vê o perigo, né, amados? Encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Agora versículo 13, amados, para nós fecharmos, para entrarmos aqui no comentário desse triste episódio aqui de Israel. Mais um declínio, tá, amados? É bom que se diga. Mais um declínio na vida do povo de Israel. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Só até aqui, amados. Mas é muito triste quando a gente medita, a gente vê aqui um povo que deveria ser um povo separado dos idólatras, separado dessas nações pagãs, mas infelizmente, o povo sempre, de geração em geração, o povo de Israel sempre teve altos e baixos nas suas peregrinações e jornadas no seu tempo. E a Bíblia nos deixa bem clara que quando nós nos misturamos
com as nações pagãs, com as suas atitudes, podemos dizer assim, com seus pecados também. Então, o que vai acontecer, amados? Com certeza nós vamos nos contaminar também. Não que nós sejamos perfeitos em tudo, mas o que a palavra de Deus nos alerta aqui nesse texto sagrado, a qual nós acabamos de ler. Olha, diz aqui que o povo foi infiel, não cumpriram, não prosseguiram naquele ensinamento a qual Josué tinha lhes ensinado sempre. Josué sempre tinha lhes alertado para não se misturar com as nações pagãs, porque aí Deus já não seria mais com aquele povo mais, se assim se sucedesse. E aí foi ao contrário. O povo, ao invés de permanecer dentro da palavra de Deus, obedecendo a lei do Senhor, não, o povo se desviou e tão rapidamente do seu propósito, a qual fora designado por Deus. Porque deveria ser um povo separado, propriedade peculiar de Deus, não. E o povo preferiu ali seguir o seu coração. Nós não temos mais Josué mais, então quem vai nos conduzir daqui para frente? Então, assim que o povo pensou, como quem diz, não temos mais líder mais, então vamos continuar seguindo a nossa vida, continuar, se for necessário, batalhar perante alguma nação para frente, nessa terra a qual nós estamos, aqui que possuímos de herança, então vamos continuar. E o que tem de mais também a gente se aliar, no caso, essas nações? E pelo contrário, né, amados? Quando Deus fala para não se aliar às nações pagãs, igual falou aqui com o povo de Israel, é porque ele já sabia que aquele povo iria fazer o coração do povo de Israel para o lado do mal, porque é um povo idólatra, um povo que servia a outros deuses pagãos. Então não poderia trazer um resultado bom para Israel, de modo nenhum. Aí diz aqui, irmãos, que Josué, então, no versículo 8, ele faleceu aos 110 anos. 110 anos, Josué conduziu aquele povo ao seu destino ali, que era Canaã, aquela terra prometida, mas o povo, então, não permaneceu. Aí diz aqui também, e sepultaram, né? Foi sepultado ali no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, quer dizer, foi uma montanha, tá, amados? Para o norte do monte Gaás. E foi então também congregada toda aquela geração a seus pais, quer dizer, eis aí também toda aquela geração do tempo ali de Josué fora também passado, porque eles também partiram, eles também morreram, melhor dizendo, então passou. Aí nos diz aqui a palavra de Deus que já veio outra geração, após aquela que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Quer dizer, todos aqueles episódios a qual o povo de Israel tinha convivido ali para trás, eles não participaram, então não tiveram conhecimento. Mas isso aí não é desculpa, porque eu creio que algum ali dos líderes ali era para ter passado. Não, vocês permanecem fielmente ao Deus de Josué, com o nosso líder, ele faleceu, mas quantas coisas maravilhosas foram feitas através da mão poderosa de Deus na condução aqui de Josué. E Josué foi o servo de Deus ali fiel, e nós seguimos até a data presente o seu exemplo. Isso que deveria ter passado
para essa nova geração aqui, mas foi o contrário. Quer dizer, não tiveram conhecimento, ou não procuraram ter esse conhecimento também, porque o coração do povo ficou ali estagnado, ficou ali duro. É assim como foi Faraó também, ficou com o seu coração também endurecido e ali não queria saber de libertar o povo de Israel da escravidão. Aí nos diz aqui a palavra de Deus, no versículo 10, né, que nós já lemos aqui, ó, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Aí versículo 11, amados. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Que triste decadência, né, amados? Que nós vamos ver aqui. Um povo este que vira tantas maravilhas, e infelizmente agora vem o declínio espiritual, vem a apostasia espiritual do povo. E tão rapidamente, amados, isso é que é triste, né? E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Mais uma vez, a gente pode ver aqui que eles fizeram o que era mal diante de Deus. É muito triste, quando a gente vê esse declínio aqui espiritual de Israel, que era para ser ao contrário. Ao invés deles ficarem firmes, não. Aí nos diz aqui a palavra de Deus aqui, ó, que a ocorrência cíclica de declínio e renovação espiritual na vida da nação israelita começou com a morte da geração que conquistara a terra prometida, o surgimento da geração seguinte. O panorama histórico do livro de Juízes, que é o livro que nós estamos lendo, gira em torno dos seguintes fatos. Primeiro, a nova geração, o que aconteceu com ela, amados? Ela se desvia-se do voto de fidelidade, foi aquilo que eu falei aí do começo, desde o começo do vídeo, ó, de seus pais, e deixa de andar em comunhão pessoal com o Senhor. Então, quando nós deixamos a Deus, quando nós deixamos de seguir os preceitos do Senhor, obedecer os mandamentos santos de Deus, o que nos acontece? A tendência é descer a bancarrota, a ruína espiritual. E isso é muito triste da gente ver na vida de um servo de Deus, na vida de uma mulher de Deus, nos nossos dias atuais. E durante toda geração, até a data presente, a gente tem visto tantos declínios de grandes líderes, grandes pastores, que se diziam grandes aqui na terra, mas uns caíram em adultério, outros caíram em separação das suas esposas, e assim vai. E assim também aconteceu aqui com Israel. Quando nós deixamos de observar esta palavra e de não praticá-la na nossa caminhada cristã, não vigiarmos, a ruína é fatal. A queda, com certeza, é desastrosa. Mas quando nós observamos essa palavra e a obedecemos e colocamos Deus em primeiro lugar nos nossos objetivos e propósitos, aí sim, aí a vida espiritual, ela é abençoada por Deus, porque como o Senhor Deus fala na sua palavra, tudo que fizer prosperará. É como diz o Salmo 1. Por quê? Porque está alicerçado nas águas do ribeiro, né? As suas raízes estão alicerçadas nas águas do ribeiro de Deus. Meus amados queridos irmãos, então nós somos bem-aventurados. Agora, quando
nós fizermos igual fez o povo de Israel aqui, o declínio é certo e a queda é certa também. E também vamos perecer se nós não observarmos todas as escrituras sagradas com seus ensinamentos gloriosos de vida para todos nós. Aí diz aqui, primeiro parágrafo aqui, a nova geração desvia-se do voto de fidelidade de seus pais e deixa de andar em comunhão pessoal com o Senhor. Está lá no versículo 10. 2. Esse pecado leva a nova geração a conformar-se com os modos de vida e os valores da cultura em derredor, o que resulta em apostasia geral. Versículos 11 e 13, a qual nós lemos aqui. Então eles passaram a servir aos Baalins, eles passaram a servir aqueles deuses pagãos das nações ali, e foram ali, pelo que nós vemos aqui na palavra de Deus, foram seis nações, a qual deveriam ser expelidas pelo povo de Israel, e passaram então a habitar no meio do povo de Israel. Aí a gente vê o declínio, né? Tudo aquilo a qual Josué tinha combatido, mas, como nos diz a palavra de Deus aqui, não foi erradicado todas aquelas nações. Principalmente os cananeus mesmo ali ficaram alguns. Então, esses alguns aí que ficaram, pelo nosso entendimento, aqui, eles então passaram então a fazer parte do povo de Israel. Quer dizer, se entraram ali no povo e conviveram ali no meio do povo de Israel como se fosse um israelita comum, pertencente à nação de Israel. Aí a gente vê o grande perigo de se alinhar com o povo de Israel. Aí resultou o quê? Essa união aí. O que resulta em apostasia geral. Terceiro, a condenação divina cai sobre Israel em forma de opressão e escravidão da parte de seus inimigos. Aí eles passaram o quê? Passaram a ser inimigo daquelas nações que Deus também ali os havia pressionado também para que eles se arrependessem e voltassem ao primeiro amor. E quantos que já saíram desse primeiro amor nos nossos dias de hoje? O vídeo está tão bom, o comentário, lá, que já vamos para 28 minutos. E provavelmente nós vamos ter que fazer em várias partes. Mas partes assim, amados, com um título diferente, tá? Mas com o mesmo conteúdo aqui falando a respeito dessa união proibida aqui do povo de Israel com as nações pagãs, tá? Aí, quarto, os israelitas a seguir clamam a Deus em meio às suas aflições e arrependem da apostasia, tá? Lá no versículo 15 e 18, mais para frente, a qual nós estaremos lendo, tá, amados? E assim consecutivamente, em outra oportunidade, em outro vídeo, a qual nós estaremos fazendo para vocês. Aí no quinto, Deus levanta um líder cheio do poder do Espírito como libertador para livrar os israelitas da escravidão e conduzir a nação de volta a Deus. Versículos 16 a 18. Tá, amados? Aí a gente vê que mesmo aquele povo estando ali naquela opressão peculiar, né, que não poderia dar outro resultado da escolha que o povo de Israel fez. Abandonaram o Deus de Israel, aquele Deus a qual eles tinham ali selecionados, tirado ali do Egito com mão forte, com mão poderosa. O povo viu, presenciou ali aquelas 10 pragas mandadas ali por Deus, através ali da vara ali de Moisés, a qual do cajado, podemos dizer assim, a qual Moisés tinha na mão,
e a qual fizeram os milagres ali, a qual foi operado ali no Egito. Com mão forte, mão poderosa de Deus, é bom que se diga. Mas, infelizmente, amados, o povo foi rebelde. O povo ali não valorizou. Isso é que é triste. E esses versículos aqui, a qual eu li aqui, eles servem de base para nós, a gente não se apostatar da fé, porque triste fim será para os idólatras, para todos aqueles que deixarem ao Senhor. Então nós temos que permanecer, amados, fiéis, fiéis até o fim da nossa jornada espiritual aqui na terra. Aí nos diz aqui, ó, no versículo 13, que Baal, o deus principal adorado pelos cananeus, aí já começa, ó, era o deus da o quê? Deus de letra menor, tá, amados? Letra minúscula, tá? Da fertilidade, da chuva e da vegetação. Então, esse povo aqui cananita, eles adoravam esse Deus aqui, porque esse Deus aqui para eles era o Deus da fertilidade, a qual as suas mulheres ali, elas geravam filhos, tá? Era o Deus da chuva, a qual quando eles precisavam da chuva, ali esse ídolo aqui mandava chuva para eles. Aí a gente vê que é aberração. Totalmente ao contrário. E na vegetação também, a qual eles faziam ali as suas lavouras e tudo eles clamavam a esse Deus aqui de letra minúscula para que ele então abençoasse a sua vegetação. Então a gente vê que triste decadência desse povo, a qual introduziu todas essas coisas no meio do povo de Israel. E Baal também, a adoração de Baal consistia o quê? Envolvia a prostituição cultual, quer dizer, já tinham por hábito mesmo de se prostituírem após essa estátua. E coisas terríveis, que a gente não pode aqui divulgar aqui, era ali de sabedor ali, de toda aquela nação ali, a qual pertencia ali. E Israel, sabendo disso, ainda se aliou ainda. Foi tão avisado. Aí, ó, e era o sacrifício pior ainda também de criancinhas também. Era lançado ali ao pé daquela estátua, a qual, pelo que nós temos aqui conhecimento da figura terrível daquela estátua ali de Baal ali, as crianças eram lançadas ali no pé daquela estátua, a qual ali tinha ali, pelo que prescreve os escritores da história de Israel, que era um ídolo terrível, porque ali debaixo dele ali tinha como se fosse ali um recipiente ali, a qual eles jogavam as crianças ali e as crianças eram queimadas vivas ao pé daquela estátua. Então ali serviam de sacrifício, faziam aquelas crianças de sacrifício para aquela estátua, que nós sabemos que são demônios representados naquela estátua, coisa terrível. E o povo de Israel então se aliou, né? Aí está lá, mano, para nós tirarmos base aqui do nosso comentário no vídeo, diz assim: a adesão de Israel ao baalismo foi condenada veementemente pelos profetas. Então os profetas falaram, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, capítulo 22, 17 ao 27, e 2 Reis, capítulo 1, também no capítulo 13,
ou melhor dizendo, referência aqui, tá, amados? Não é capítulo não, é versículo. Versículo 13, e também, nós vamos ver aqui também, no 17, né, nós vamos confirmar mais para frente, aí depois a gente passa para os amados. Jeremias capítulo 10, verso 12 ao 16, capítulo 14, 22, e Oséias também, capítulo 2, verso 8, 16 e 17. E Astarote é o plural em hebreu de Baal, era representada por estatuetas ou estátuas. A grafia deste nome em grego é Astarte. Tá, amados? Então, nós sabemos que aí mora o declínio totalmente de Israel. Mas são tantas coisas, amados, tantas coisas aqui que o povo de Israel fez, que provocou o Senhor Deus a ira, que vocês não podem nem imaginar, mano. Só a gente meditar aqui nesse pequeno texto aqui da palavra de Deus, a gente vai ver que o declínio de Israel foi terrível. E o mais triste disso tudo é que Deus havia falado com o povo de Israel. Mas o povo de Israel ali foi um povo que sempre foi voltado para essas coisas, sempre foi voltado para o mal. Aí diz aqui, ó, que eles então passaram a clamar ao Deus de Israel. Depois que eles se viram em aperto ali, nas suas caminhadas, aí sim, aí eles reconheceram, né? Mas foi duração curta, que ao mesmo tempo que eles tinham ali, como se diz, aliviado ali do seu fardo, da sua opressão perante aquelas nações pagãs ali, eles, agora vão voltar no mesmo modo de vida de novo, porque nós obtivemos aqui o refrigério das nossas dores, da nossa opressão a qual esse povo nos oprimia, e vamos voltar de novo ao nosso convívio normal. Era assim que eles pensavam. Mas aí tornava a cair no declínio de novo. Aí, mais uma vez, Deus, na sua infinita misericórdia, usava sempre um para falar ali com Israel. Quer dizer, então Deus sempre zelou desse povo, mesmo o povo sendo rebelde, o povo sendo desobediente, provocando o Senhor Deus a ira, mas Deus sempre esteve com as suas mãos estendidas para poupar o seu povo de demais sofrimentos. Aí diz aqui, ó, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Estarote. Então não era diferente. A ira do Senhor se levantou então, se acendeu contra Israel. E o que Deus fez? Entregou nas mãos daquelas nações inimigas, dos seus inimigos. Não poderia ter outro resultado por causa da desobediência, irmãos. Então, nós vamos estar parando por aqui, até porque a mensagem ela é longa e se a gente for falar mais, a gente vai passar esse vídeo de mais 1 hora. E não é o nosso propósito, tá, amados? O meu propósito aqui, quando eu fiz esse vídeo aqui, é de orientar vocês, para que nós não venhamos a cair no declínio igual foi Israel, mas possamos ter a consciência de que se nós assim vivermos, nós vamos perecer com certeza. Mas se nós for obedientes a esta palavra, nós vamos viver. Vamos morar naquela cidade santa, a nova Jerusalém, que um dia ela descerá aqui nessa terra, e nos diz a palavra de Deus que ali será a habitação do grande Deus.
mas este é um assunto para nós falarmos em outra ocasião, em outra oportunidade, já falando ali de Apocalipse, né, amados? Então será assim outra mensagem, totalmente diferente, tá? Mas vamos nos deter aqui nessa mensagem aqui, nessa noite, mensagem gloriosa, de advertência para todos aqueles que anseiam obedecer à santa palavra de Deus. Porque melhor obedecer do que o sacrificar. Israel pagou um preço muito caro pela sua escolha, pela sua mistura com as nações pagãs. Bem, amado, nós estaremos parando por aqui. Olha lá, já são 40 minutos de vídeo. Nós vamos fazer aqui mais uma oração e peço já desde já que você deixe aí o seu comentário, se você gostou do assunto em pauta, e se inscreva-se no canal para que você possa também fazer parte do canal A Bíblia Falando nos Corações. Deixe aí o seu like, compartilha conosco e Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós obedecemos a sua santa palavra, nós só colheremos frutos de bênção para a nossa vida aqui na terra. Medite nisso. Oremos. Amado, querido Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos aqui postando mais um vídeo, fazendo mais esse vídeo de conscientização, para que, Senhor, nós permaneçamos firmes até aquele dia glorioso. Pai, eu Te glorifico nesta noite gloriosa de segunda-feira. Pai, fica conosco. Daqui a pouquinho nós estaremos partindo para o nosso lar, para a nossa casa. Mas felizes, Senhor, por estarmos aqui, por fazermos mais esse vídeo de suma importância, falando aqui do triste declínio de Israel, da apostasia de Israel. E é muito triste, Senhor, mas que nós possamos permanecer para que não venhamos a perecer ao longo da caminhada cristã. Pai querido, muito obrigado por tudo e que esse vídeo ele tenha uma abrangência na visualização e que o povo venha valorizar a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Fica conosco, Pai, nos dirige, nos guia nesta segunda-feira maravilhosa. Fica conosco, Pai. Abençoa este ouvinte, que eu tenho certeza, meu Senhor, que parará para ver este vídeo. E obrigado por tudo, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, tudo segue o cronograma do nosso Deus. E se nós for por esta palavra, a gente vai bem aqui na face da terra. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, é o que eu te peço. E te agradeço desde já, no nome do Teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém e graças a Deus. Bem, amados, aqui eu vou me despedindo. Sou grato a Deus por tudo e por você também que nos assiste, que nos prestigia. E eu tenho certeza que você vai valorizar mais um vídeo aqui de suma importância. E a gente vai direto ao ponto da palavra. Não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Procuramos sempre expor a veracidade da palavra de Deus, com a sua credibilidade, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Foi escrita aqui há muitos anos, mas ficou para nós a revelação escrita de Deus para o nosso coração. Que Deus vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, até uma próxima oportunidade, assim querendo Deus. E se Ele não voltar até lá, amados, nós estaremos dando a continuidade a esse assunto aqui, a qual tem nos despertado também. Mas vamos ficar firmemente no Senhor e nas suas promessas, porque Ele virá e não tardará. Isso é que a gente tem que botar na nossa consciência, né, de que Ele voltará para arrebatar a sua igreja e nós seremos bem-aventurados naquele glorioso dia. Se assim
nós permanecer fiéis até o fim. Amém? Que Deus os abençoe, amados. Fiquem todos na paz do Senhor. Aqui quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro, a qual aqui procura transmitir a verdade da palavra de Deus acima de tudo. Que Deus vos abençoe, amados. Fiquem na paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade.